Olá galera da segunda série, espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou fazer um breve comentário sobre a África, até porque se a gente for falar é papo para horas. E da página 114 a 120 relacionado ao capítulo 10 do livro de vocês. A gente pode começar que ela é o terceiro maior continente do mundo, com segundo em habitantes, com mais de 1 bilhão de habitantes e com cerca de 54 países. E está localizado em 3 zonas climáticas, que são as áreas temperado norte e sul e temperado, e tendo uma grande variedade tanto de flora quanto de fauna. E se a gente for analisar, é um ponto estratégico tanto para a Europa quanto para a Ásia. E esse continente tem grandes diferenças, grandes contrastes étnicos e religiosos. E ela pode ser dividida de duas formas. Uma, que é o critério de regionalização do continente, que são os critérios econômicos, onde são divididos em 5 macro-regiões. A África Setentrional, que fica ao norte, a Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional, que fica ao sul. Porém, a mais utilizada é a divisão através das etnias e características culturais, que é chamada de África Branca, Saariana, Islâmica. A árabe fica próxima ao Mediterrâneo. E a outra, que é a porção maior, que é chamada de África Negra ou Subsaariana. Dentro disso tudo aí, esses questionamentos da divisão, a gente pode destacar principalmente que na parte da África saariana, na parte setentrional da África, onde existem os maiores recursos financeiros e existe ainda entre essa área de transição entre a África branca e a África negra, chamado Sahel, que é muito degradado, principalmente devido às atividades predatórias ocorridas na região. E em outras regiões do continente existem grandes reservas minerais, principalmente pedras preciosas, principalmente na África Negra, onde são caracterizados e taxados como os verdadeiros diamantes de sangue, devido ao processo de mortalidade de assassinatos ser muito grande nessas áreas. E se a gente for analisar, na história toda, o continente ele foi colonizado por várias nações, principalmente europeias. E de acordo com isso daí, na época do mercantilismo, ele teve uma divisão onde não foi estabelecida com as regras dos povos africanos, e sim foi uma divisão baseada nos colonizadores, onde não respeitaram as diferenças étnicas e culturais das regiões. Então esse continente hoje ele é marcado por inúmeros conflitos, que se a gente fosse analisar hoje, pegasse o mapa, como ou do livro ou do plano de estudo, era para ter, por exemplo, na África, de acordo com suas etnias, em torno de mais ou menos 200 países, onde os colonizadores não respeitaram essas diferenças étnicas e fizeram as divisões, as delimitações dos terrenos dos países de acordo com os seus interesses. Então isso daí marca e caracteriza essas grandes diferenças aí. Agora, se a gente for analisar os aspectos físicos, ele é formado, um território que foi formado há milhões de anos. E desde da época da Gondwana, da formação das placas tectônicas, quando começou a se mover, esse terreno possui várias ondulações, várias fendas, como a do Maghreb e a de Rift Valley, que é chamada de Vale da Fenda, que fica no Nordeste, na área chamada de Chifre da África, possuindo também áreas vulcânicas na área central, na Etiópia, no Congo, entre outros aí. Dito disso daí, mesmo sendo característico com clima desértico,
semiárido, mediterrâneo, entre outros aí. A gente tem elevações, a gente tem na África, no Kilimanjaro, por exemplo, que é o ponto culminante do continente, as chamadas neves eternas. A gente ainda pode destacar ainda o Nyiragongo, a Muragina, o Pico La Fornaise, Ertalê, entre outros. Devido à sua extensão, existem grandes rios no continente que cortam vários países e nascem principalmente nas regiões de clima com grandes índices pluviométricos. Isso principalmente vão caracterizar vários rios, como por exemplo também dá origem ao o rio Nilo, ou Lago Vitória, o Tanganica, como por exemplo. O Lago Vitória ele tem em torno de mais ou menos 83 mil quilômetros quadrados. E o Lago do Tanganica ele tem em torno de 1430 metros de profundidade. Então, se a gente for analisar, é muita profundidade para um lago. Isso principalmente porque as nascentes ocorrem nas áreas com maiores índices pluviométricos, que geralmente está mais próxima do interior do continente, distribuído em vários países aí. E nesse território a gente pode destacar 4 grandes climas. O clima tropical, que tem o domínio das savanas com vegetação decida ou caducifólias, que são aquelas árvores de folhas caducas que as folhas caem numa determinada estação do ano. E é formado por árvores distantes uma das outras, que vai de oeste a leste, principalmente na região sudeste do continente. O clima desértico e o semidesértico ou semiárido que possui o domínio das xerófilas, com uma grama bem escassa e bastante arbustos e árvores espinhosas. As plantas xerófitas são aquelas parecidas com cactos, ou chamadas de cactáceas, que ao invés de possuírem folhas, elas possuem espinhos, justamente para poder não ter uma perda de água, para poder conseguir armazenar bastante líquido, bastante água, poder suportar as altas temperaturas. E geralmente as xerófilas possuem raízes muito profundas. E a maior parte desse domínio aí desértico está na região norte, que vai de leste a oeste, e principalmente também na parte da região sul do continente. Outro tipo de clima é o equatorial, onde a cobertura vegetal densa tem mais ou menos árvores de 40 metros e encontra-se na região central litoral do Atlântico e na ilha de Madagascar. No caso do clima mediterrâneo, a vegetação ela é adaptada a invernos chuvosos e frios e com verões quentes e secos. E encontra-se no extremo norte, onde a região faz limite ali com o mar Mediterrâneo, e na região sul, principalmente parte da região africana. Em relação à população do continente africano, a gente vai poder destacar no norte da África saariana uma etnia mais clara, mais branca, que é formada de camitas e semitas, onde tem de origem árabe, e ao sul, a chamada de África subsaariana ou negra, tem a maior concentração de negros de todo o continente e geralmente de inúmeros grupos étnicos, onde a gente pode só citar e destacar alguns aí, como os Zulus, os Bantus, os sudaneses, que sempre geraram inúmeros conflitos, principalmente entre os Hutus e Tutsis, que foi agravado cada vez mais com o processo de colonização, devido à distribuição bastante irregular dessa população aí, e uma etnia tentar massacrar a outra diferente do seu grupo étnico. E vendo isso daí também, em alguns países existe alta taxa de mortalidade, de natalidade, porém mortalidade também. E a expectativa de vida é muito baixa. Tem países que giram em torno de 40, 45 anos.
E aí ocorrem essas migrações também para poder tentar, geralmente, países vizinhos, onde devido a essas diferenças étnicas aí, ou às vezes a guerras étnicas entre eles, vão para os países. Os países com maiores IDH, geralmente são quase todos eles do norte, com uma economia baseada na agropecuária, destacando para a agricultura de subsistência e recursos minerais. Os dois mais industrializados de maiores IDH, a gente tem o Egito e a África. Porém, muitas pedras preciosas, muitos recursos são contrabandeados para a Europa, onde dificultando isso daí. Galera, qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato pelo grupo de WhatsApp, entre em contato comigo, que eu estou pronto a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Um abraço, fiquem com Deus.